Vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês,
Ti pertence toda a glória. Aleluias. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 6 e versos 41. Amém, igreja amada? Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? Paizinho amado, querido, quão bom, Senhor, é estar diante da Tua majestade, da Tua glória, Senhor. Quão bom é a Tua presença. Agora podemos entender porque os discípulos disseram no Monte da Transfiguração: quem sabe a gente faz umas barracas aqui para ficar neste lugar acampados. Porque estar na Tua presença, diante da Tua glória, é bom demais, Pai amado. Por isso eu peço nessa noite, Jesus, tira toda espécie de engano que possa estar na mente de alguém que nos ouve, que ouve a Tua palavra, mas ajuda o Teu povo a ter certeza da salvação em Jesus Cristo e que possa, Senhor, estar a cada dia cuidando da sua vida na presença de Deus, porque o lugar que o Senhor tem preparado para nós é um lugar muito lindo, é maravilhoso, Pai querido. Se aqui nós temos reflexos da Tua presença, e já é bom demais. Aqui nós temos reflexos dos milagres, daquilo que o Senhor pode fazer, e nós já nos sentimos extasiados na Tua presença. Quanto mais na glória, Pai, livres da carne que foi condenada e livres do pecado. Meu Deus, mas eu oro, Jesus, pela igreja, eu oro pelo povo que me ouve nesta noite, para que toda espécie de engano caia por terra e que a mente de cada um seja iluminada pela luz das Sagradas Escrituras, pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Toma liberdade em nosso meio, Senhor. Aqui Tu és Senhor, aqui o Senhor manda. Aleluias, glorifica o Teu nome em nossas vidas. Faz aquilo que apraz no Teu coração, Senhor. Oh, Jesus amado, nós Te amamos e queremos Te servir com o nosso melhor. Ajuda-nos, Senhor. Amém? Podem tomar os seus lugares, queridos irmãos, dando glória para Jesus. Jesus se coloca no meio do povo e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí começaram a murmurar e dizer: como assim? A gente conhece o pai e a mãe de Jesus, a gente conhece José e Maria, a gente sabe de onde Jesus veio, e agora ele se coloca aqui e começa a revelar que ele é o pão vivo que desceu do céu. E ali Jesus, ele entra num assunto profundo com todos aqueles que estavam interessados em ouvir. Bem como nessa noite, todos que estiverem interessados em ouvir o que Jesus tem a falar, Ele tem uma prosa cumprida contigo nessa noite. E não vai terminar aqui na igreja, porque quando você for para casa, Ele vai continuar falando
revelando na tua vida, no teu coração, durante o sono, amanhã pela manhã, durante a semana. Todo aquele que tem interesse por Jesus e pela sua palavra, não lhe será tirado essa escolha. Como Jesus disse quando Marta falou para ele: Maria está aí preocupada em te ouvir, manda ela me ajudar. E Jesus disse: Maria escolheu a boa parte e não vai ser tirada. Aleluias, aproveita a tua oportunidade com Jesus. E ali Jesus então ele começa agora a dizer aos judeus, dizendo assim: ninguém pode dizer que desceu do céu e viu o Pai se não tenha o visto. Jesus começa a revelar a própria pessoa dele que veio a essa terra. E Jesus ali fala aos judeus e diz assim: os nossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas eu, o pão vivo que desceu do céu, todos aqueles que de mim comerem, eles não morrerão, mas eles passarão da morte para a vida eterna. Aleluias! Quando nós vamos analisar, irmãos, e a gente vê como é maravilhoso o sustento que Deus dá para nós, como filhos e filhas dele, como pessoas que se colocaram no caminho do Senhor e na direção, no cuidado de Deus, a maneira que Ele cuida. Não há necessidade de nenhuma outra espécie de alimento aquele que busca do próprio Deus, do próprio Jesus, porque Ele é um pão complexo, Ele é um pão completo. Se nós for olhar pelo maná, quando o povo de Israel saiu lá do Egito, e eles saíram andando pelo deserto, e de repente eles começaram a sentir fome, e o Senhor, Ele diz a Moisés: diz ao povo que eu vou enviar um sustento para eles, e deve ser colhido a porção que eles vão se alimentar durante o dia. Não é para ser guardado para o outro dia, é para aquele dia. O sustento que o Senhor dá, Ele é tão poderoso, irmãos, que Ele nos dá no dia que nós estamos vivendo, e o amanhã já está garantido por uma palavra que Ele deu ao seu povo. Não vos deixarei, estarei com vocês até o fim. E este Deus, Ele é um sustento poderoso em nossas vidas. E é tão interessante que aí começou a cair, era uma espécie de semente de coentro. Está escrito no livro de Êxodo 16:31. Era uma espécie de semente de coentro, de cor branca, e isso tinha um sabor de mel. O sabor desse sustento que caía e o povo recolhia para se alimentar era assim. E isso dava uma força para aquele povo andar o dia inteiro, porque ali o Senhor enviava toda a vitamina que era necessária para um ser humano se manter. O Senhor enviava tudo dali, e aí o povo de Israel diz que se levantou e colocou o nome de maná. E olha que coisa mais interessante, irmãos, a ordenança da palavra de Deus e quando a gente confia nela. O sustento do Senhor, Ele tem uma responsabilidade tremenda com a palavra dele. Só se ferra quem não confia na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, o Senhor não é homem nem filho do homem para mentir ou se arrepender da sua palavra. E aí o Senhor disse: olha, de segunda até sexta-feira, todo dia de manhã, o povo vai se levantar de manhã e vai recolher aquilo que for necessário para o dia. Não é para guardar para o outro dia. Agora, na sexta-feira, o povo vai recolher para a sexta-feira e vai recolher para o sábado. Porque havia uma lei determinando que no dia de sábado, como o Senhor descansou após a criação, então esse dia o povo de Deus não podia trabalhar de jeito e maneira. E aí o Senhor disse: aí vocês vão recolher e esse pão vai estar ali intacto para o outro dia. Ele não vai cheirar mal, ele não vai apodrecer, porque tem uma palavra da minha boca determinando esse sustento para o dia de sábado. E assim era. O povo recolhia ali o pão e guardava, e no sábado eles podiam se alimentar. Quando era no domingo de manhã,
Eles saíam recolhendo pão, e aí então até a sexta-feira de novo. E Deus estava ali fortalecendo aquele povo. Aí teve um irmão lá abençoado que não confiou na palavra de Deus, e no meio da semana resolveu esconder um pouquinho de pão, não confiando na palavra de Deus. Que coisa triste, irmãos, quando as pessoas não confiam em Deus, elas se ferram bacana. Eu me lembro de Ananias e Safira, lá no livro de Atos, né? Aqueles irmãos lá da igreja primitiva, que havia um propósito lá entre os irmãos. Na igreja primitiva, eles aguardavam o arrebatamento da igreja logo em seguida, assim quando Jesus já foi. Então eles viviam uma vida em comum, eles comiam junto, eles viviam tudo como que numa grande casa, a igreja. E quem determinava e ali gerenciava as posses, os bens, eram os próprios apóstolos. O povo vinha e depositava os seus bens, e os apóstolos ali dividiam como para a grande família, que nem um pai e uma mãe que tem muitos filhos. E aí um dia Ananias e Safira venderam uma propriedade, e eles combinaram entre si: nós vamos esconder uma parte, vai que isso aí dá bobagem, vai que não é bem assim. Que triste quando a gente pensa que as coisas de Deus não é bem assim. As coisas de Deus é bem assim, e sem medo de errar, porque Ele é fiel em tudo aquilo que Ele faz. Ele é poderoso para sustentar o que Ele está dizendo. E aí o que aconteceu com aquele casal? Eles reteram uma parte do valor, colocaram no bolso, mentiram e morreram aos pés dos apóstolos, porque mentiram para o Espírito Santo. Aí esse camarada também lá, esse nosso irmão antigo lá dos Hebreus, resolveu esconder um maná para o outro dia, porque ele pensou: vai que é mentira isso aí, e amanhã não vai cair maná de novo, então eu vou garantir. Certamente ele muito fominha. E aí o que aconteceu? Começaram a sentir um cheiro de carniça no arraial. Começaram a sentir um cheiro de carniça no meio da congregação, das tendas que tinha lá, e não era pouco. Começaram a revirar para ver o que é que tinha acontecido. Era um lugar limpo. E até quando o Senhor ia descer no tabernáculo, não podia ter nada de sujeira no lugar. Era literalmente tudo muito limpo. Então como é que vai ter um cheiro de carniça? E aí eles descobriram na casa desse irmão um maná que virou carniça, carne podre. Apodreceu, porque ali o Senhor tinha dito não. Irmãos, tudo aquilo que Deus diz não para nós, uma hora vai apodrecer, uma hora vai ter cheiro ruim, pessoas vão ver, e o pior, a desonra é de quem desobedeceu. Então nós precisamos sempre estar atentos à voz do Senhor. Mas o Senhor é um Deus fiel, que cuida do seu povo. O Senhor é um Deus que sustenta, um Deus que abençoa. Irmãos, eu fiquei pensando no leite materno. O leite materno é uma das melhores alimentações para uma criança no seu início de vida. Devido certamente ao pecado e às coisas que aconteceram após o pecado, algumas mães, por algum problema de saúde, até às vezes existe tem um leite fraco, aí não consegue sustentar a criança, ou às vezes a criança não consegue pegar o peito, aí tem que vir um outro leite, outra alimentação para a criança. Mas segundo as pessoas que estudam a ciência, que cuidam da saúde, até 6 meses de idade o leite materno é fundamental na vida de uma criança. E o leite, irmãos, olha para aquele líquido branquinho ali, não tem nem gostinho de churrasco, nem uma massa, um sustento, um pão, é um leitinho. Só que aquele leitinho é uma determinação de Deus dentro da mãe, da criança, algo poderoso do Senhor, que nós podemos ver aqui como Deus sustenta e cuida daquilo que Ele faz. E aquilo ali vai dando um crescimento para a vida da criança. E ele vai se criando, crescendo, ficando fortinho. Depois ele começa a pegar os outros alimentos. Mas é uma espécie para a gente pensar no maná. Por um
tempo determinado. É uma espécie para a gente. Aí a gente olha para a natureza, irmãos, para os frutos que a terra produz, para os vegetais que a terra produz, a alimentação que o Senhor criou na natureza. E tem algumas coisas na alimentação que às vezes a gente não gosta, que a gente diz: isso aqui eu não gosto de comer, mas tem outros que a gente gosta. Mas tudo que existe de alimentação, ainda que hoje muitas coisas foram modificadas, industrializadas, tem alguma espécie de mudança, mas toda a alimentação ela vem da natureza. Ou é vegetal, ou é da carne, mas ali tem as vitaminas que a gente precisa para se alimentar no nosso dia a dia, para que esse nosso corpo continue vivo. E quando uma pessoa não consegue se alimentar, há uma preocupação, está enfraquecendo. Nessa época agora que dá muita gripe, às vezes a pessoa perde o apetite, perde o sabor da comida e diz: eu estou perdendo a fome, e eu estou ficando fraco, estou perdendo quilos. Há uma preocupação. Agora Jesus, ele se coloca no meio do povo e ele diz: eu sou o pão vivo. Não é o pão assado, irmãos, que a gente vai comer e vai terminar. É o pão vivo que desceu do céu para sustentar todo aquele que crer em Deus, que crer em Jesus e se agarrar nas suas mãos poderosas. Ele é fiel para sustentar, ele é fiel para cuidar, ele é fiel até mesmo num leito de enfermidade para trazer uma cura, ou até mesmo para aquele momento que está passando ali por uma crise de saúde. Diz lá no livro de Salmos, eu não lembro agora o capítulo, mas ali a palavra do Senhor está explícita, dizendo que para o justo, para aquele que confia no Senhor, o Senhor afofa a sua cama na enfermidade. Num tempo de dificuldade, num tempo de luta, de problemas, o Senhor cuida do seu povo. Imagina, irmãos, Deus lá no deserto. Deserto, irmãos, não tem supermercado. Deserto não tem água. Deserto não tem árvore frutífera para você ir lá e pegar uma fruta para comer. Mas foi-se necessário 40 anos no deserto para o povo de Deus chegar até a Jericó prometida e se tornar a Canaã da promessa. Só que nesse meio tempo o Senhor foi ensinando o povo, trazendo lições que são úteis para nós hoje, para a nossa vida espiritual, ensinando o certo e o errado, e sustentando e cuidando aquele povo que caminhava no deserto. O povo de Deus foi se multiplicando ao andar pelo deserto. O povo de Deus não parou de procriar no deserto. Aleluias! Aí chega um momento que o povo, não satisfeito com as bênçãos de Deus, irmãos, nós precisamos ser satisfeitos com as bênçãos de Deus na nossa vida. Se nós queremos ver mais coisas em nossas vidas, nós precisamos observar detalhes. A irmã Luizete aqui nessa noite contou detalhes que ela viu o agir de Deus. Quando nós valorizamos detalhes que nós vimos o agir de Deus em nossa vida, o Senhor, ele vai fazer acontecer mais coisas para que a gente possa testificar do seu grande poder, porque Deus nos chamou com um propósito de testemunhas dele nessa terra. Testemunhar de quem ele é. Aleluias! E aí o povo começou a murmurar, engravecer e dizer: Senhor, agora por que nos tirou lá do Egito? A gente está com fome de carne, queremos carne. O maná não era suficiente. Toda a vitamina, toda a bênção, toda a proteína, tudo que precisava tinha no maná. Mas não, quero carne. Ah, vocês querem carne? O Senhor manda codornizes, bando de codornizes, vir naquele deserto e saciar a fome de carne daquele povo. Tão satisfeito agora, estava com os dentes ainda cheios de carne. Aí o Senhor fala de novo com eles. Aí daqui a pouco eles querem água. Não tem água no deserto. E o povo incomodou Moisés, irmãos.
Olha, não é fácil às vezes ser líder na frente de um povo, porque o povo, quando está insatisfeito, às vezes, ao invés de dobrar os joelhos e dizer misericórdia, Jesus, o que está acontecendo? Mas às vezes vai no líder e xinga, briga, faz um escarcéu, quer sair da igreja. Eu fico imaginando lá o Moisés com 6.000 ou 600.000 homens que saíram lá do Egito, junto com ele, e ele tendo que ouvir as reclamações. E aí o Moisés, o Senhor disse para ele: agora tu pega essa vara que tu tem nas mãos, esse cajado, e toca naquela pedra. Toca. Ali ia se manifestar o poder de Deus, o próprio Cristo ia se manifestar. Já vou falar por quê. E aí Moisés estava tão estressado que o povo começou a incomodar. Moisés pega aquela vara e bate na pedra. Jorrou água, mas feriu quem estava ali para trazer o milagre. Feriu Jesus, feriu a presença de Deus. E aí o Senhor diz: bom, Moisés, quiseste entrar na terra prometida, mas o povo se levantou e murmurou contra o Senhor, não reconheceu as bênçãos, não foi agradecido. Então na terra prometida só vai entrar os jovens de 20 anos que nasceram no deserto, vão conseguir entrar lá. Entre eles, Josué e Caleb, os sucessores de Moisés. Mas o Senhor é misericordioso. Mais tarde, quando Jesus já estava aqui fazendo o seu ministério e trazendo a porta da graça para cá, a porta dos céus, Moisés foi visto no monte da transfiguração com Jesus. Moisés e Elias, um de cada lado de Jesus. Então, mais tarde, Moisés pisou no monte da transfiguração e era lá em Jericó, a Canaã prometida. Deus abençoou ainda Moisés mais tarde. Mas o Senhor é um Deus que sustenta, irmãos, sustentou o povo. A Bíblia diz, irmãos, que até na questão das vestes, dos calçados, aquelas criancinhas, imagina, nascendo criança no deserto, e agora as vestes que eles saíram lá do Egito, 40 anos, como é que vai durar tudo isso? Mas à medida que os pezinhos das crianças cresciam, que o calçadinho crescia também. Deus ia fortalecendo, sustentando, abençoando. Aí deserto, durante o dia é muito calor, é escaldante, mas durante a noite é muito frio. Então o Senhor, com a sua presença gloriosa, durante o dia Ele colocava uma coluna de fogo, uma coluna de nuvens, que vinha e trazia ali proteção por causa do calor, mas durante a noite vinha uma coluna de fogo. A presença de Deus, ela se molda e transforma do jeito que precisa na vida de quem é necessitado e que depende do poder de Deus. Aí Jesus, irmãos, Ele é o pão da vida e Ele é o sustento, que é o suficiente na nossa vida espiritual. Não há necessidade, irmãos, de ficar buscando em religiões. Não há necessidade, e isso até diante da palavra de Deus não tem valor. Ficar batendo em portas, criando coisas para se apegar, buscando em idolatria, buscando em coisas criadas pelos homens aqui na terra. Jesus é o suficiente para nos abençoar nessa terra, nos sustentar, e ainda tem a promessa da vida eterna. Aí Jesus
faz isso se não for pelo Espírito Santo. São rios de água viva que jorram do teu interior. Jesus, quando ele está falando com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele se identifica também mostrando que aquele poço sustentou o povo de Israel, mas ele era poderoso para que todo aquele que bebesse dele nunca mais tivesse sede. Ele estava falando da vida espiritual. Irmãos, uma pessoa que conhece Jesus, que entrega a sua vida para Cristo, que conhece as verdades da palavra de Deus, e ela tem uma comunhão com Jesus, ela jamais vai bater em outra porta. Se outra pessoa faz isso, é porque não teve uma conversão, é porque não teve uma experiência profunda com Jesus. Porque Jesus é o suficiente para nós. Jesus também, isso que eu falo, está no livro de João 7:37. Jesus no livro de João ainda 14:6. Jesus se identifica como sendo o caminho. Quem de nós não precisa de um caminho, irmãos? Tu já parou para pensar em estar num lugar onde não tem caminho? Como é difícil quando você se perde, às vezes andando na mata, não acha o caminho de volta. Estar perdido, sem caminho, é a coisa mais triste que tem. Ter que chegar até um endereço, mas aí quando a estrada está ruim, a gente diz assim, a gente não tem caminho. Estragou a estrada. E como é ruim andar num lugar que não tem caminho. Por isso que as pessoas, às vezes, por falta de conhecer o Filho de Deus, por falta de conhecer Jesus, eles ficam buscando e batendo em vários lugares, procurando um caminho para seguir. E neste mundo, ele é feito de labirintos. Labirintos são vários caminhos que não dão acesso ao lugar certo. Mas Jesus é o caminho que dá acesso ao Pai, que dá acesso a Deus de volta. E ele se identifica, eu sou o caminho. Aí Jesus também diz no mesmo livro de João 14:6, eu sou o caminho, mas eu sou a verdade. Quem é que gosta de ser enganado, irmãos? Alguém pode levantar a mão aqui nessa noite e dizer, eu gosto de ser enganado? Quem gosta de mentira? De ser mentido, de ser traído? Jesus, ele declara, eu sou a verdade. A verdade de Deus na terra é Jesus Cristo, seu Filho. E aí continua no mesmo versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem aqui gosta de morte? Ninguém de nós gostamos de morte. Nós ficamos tristes, por mais que seja, quem sabe, uma pessoa que já viveu muitos anos nessa terra. Mas quando ela se vai, se nós temos um apego com essa pessoa, se nós a conhecemos, ou até se não conhecemos. O episódio que aconteceu lá em Santa Maria nessa semana, da morte daquele agricultor, não conheço quem ele é, não sei a sua índole nem a sua fé, mas pelos disparos comoveu o meu coração por ver uma vida caindo ao chão. Ninguém gosta de morte, ninguém quer a morte, mas Jesus é a vida. E ele se identificou como sendo o pão da vida, a água da vida, o caminho, a verdade e a vida. E agora Jesus, no mesmo livro de João 10:9, ele se identifica como sendo o bom pastor. Quem é que gosta de ser bem cuidado? Todos nós gostamos de um cuidado, de uma atenção. E Jesus, ele disse, eu sou o bom pastor. Quem passar, quem vir a mim, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E aí ele continua dizendo ali, o diabo, ele veio para roubar, matar, destruir. No próximo versículo ali. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele se identifica como bom pastor. O apóstolo Paulo aponta Jesus como o sumo pastor de nossas almas e bispo de nossas almas. Aquele que cuida, aquele que apacenta, aquele que se preocupa com o rebanho, aquele que cuida com o que está acontecendo. Jesus, ele está olhando no individual aqui nessa
E ele olha para essa igreja e o Senhor me deu uma revelação linda na abertura deste culto. Eu não sei se alguns irmãos aqui conhecem um filme do fazendeiro e a plantação de batatas. Meu irmão ali conhece esse filme. Ele fez a plantação e no final as batatas estavam no fundo da terra, mas quando olhava em cima da terra não via nada, então não acreditavam que teria colheita. Mas como tinha ali uma fé e uma certeza no poder de Deus, quando eles começaram a cavar tinha muitas batatas. E o Senhor, Ele me mostrou: tu não estás vendo grande resultado porque está acontecendo no oculto, o que essa obra neste lugar vai causar de resultado. No momento não está se vendo, é como o filme do fazendeiro e a plantação de batatas. Mas para o reino de Deus está produzindo. E isso é que me importa, irmãos, isso é o que me importa, que Deus seja glorificado e exaltado. E ali Jesus, então, sendo bom pastor, ele se identifica: eu sou aquele que cuida, eu sou aquele que apacenta. Se tem alguém que está doente, eu sou aquele que cura. Eu sou aquele que coloca o óleo para ungir a cabeça, para evitar que as moscas adentrem os ouvidos e traga confusão na cabeça. O sumo pastor, aleluia, está cuidando de ti. Quem sabe às vezes você pensa: a pastora Cláudia não me ligou hoje. Será que ela orou por mim? Quem sabe eu aqui com um chamado e procurando fazer o melhor, mas ainda fraquejo porque sou humano. Mas eu tenho a plena certeza que o sumo pastor, ele tem cuidado de ti naquelas horas que os meus olhos não têm te visto. Ele está te abençoando, cuidando da tua vida, te protegendo. E as proteções do Senhor às vezes vêm com a vara e o cajado. Lembra lá do Salmo 23? Tua vara e teu cajado me dão consolo. Pastor cuidando da ovelha, tua vara e teu cajado. Por quê? O salmista via ali e trazia as comparações para os salmos. Pastor cuidando do rebanho, no alto da montanha, penhasco para o outro lado. E aí o pastor, para poder conduzir um rebanho na beira do penhasco e da montanha, só com a vara e o cajado. Ovelha, aqui não. Ei, vai por ali, senão cai no penhasco. Às vezes o Senhor, Ele tem que usar da vara e do cajado com a gente, irmãos, e não é para machucar, é para defender do penhasco. E às vezes a gente não entende. Por que vara, Senhor? Está doendo, está machucando. Por que cajado, Senhor? É para te cuidar, irmão. É para livrar do penhasco, é para livrar do precipício, é para livrar da morte eterna. Aí, Jesus, isso está registrado em João 10, 11 ao 18. João 10, 9, Jesus, ele se identifica como a porta. E aí Jesus diz: aquele que entrar por mim achará, entrará e sairá e achará pastagem. E a comida que eu lhe dou vai lhe fazer saltar para a vida eterna. Aleluias. Jesus é a porta. Aquele que entra por Jesus. E aqui é interessante: aquele que entra por Jesus não é que entra pela religião, não é que o que entra pelo santo de tal, pelo fulano de tal, pelo nomes dessa terra, mas é o que entra por Jesus. Ele entrará e sairá e achará pastagem, alimento do bom. Deus tem alimento do bom para você. Aleluia, a palavra de Deus é o melhor. As filosofias deste mundo, as crendices deste mundo, as coisas aqui nessa terra, tudo vai passar. E tem muita comida, irmãos, que é comida estragada. Tem muita comida que é porcaria, que você não daria se isso se materializasse em pirulito, chocolate, salgadinho. Você não daria para os teus filhos na hora do bife. Mas às vezes, como isso é espiritual e se transforma numa pornografia, se transforma num ocultismo ali através de uma curiosidade lá pelo oculto, pelas cartas, pelos
aí trazendo para si doenças espirituais que o Senhor não deseja para ninguém. Se isso se materializasse, o que é espiritual, não, se materializasse no físico, e você na hora pudesse escolher, você não daria para os teus filhos comer. Coisas que às vezes no oculto você pega escondidinho. E o Senhor nessa noite está abrindo os teus olhos. Não pega mais, porque está doença espiritual para a tua vida. Mas o Senhor é a porta. E Ele quer cuidar de ti aqui e te conduzir aos céus. A luz, Jesus se identificou como sendo a luz. Também no livro de João aqui, 8:12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem não gosta de luz? Irmãos, inventa aí alguém de desligar as luzes aqui da igreja no momento que nós estamos aqui. Vão ficar felizes? Vão ficar confortáveis? Não, vamos ligar a luzinha do celular. Vamos buscar um liquinho. Vamos buscar uma lanterna. Ninguém quer ficar no escuro físico. E no espiritual, irmãos. É pior ficar no escuro espiritual. E Jesus, Ele disse que Ele é a luz que veio ao mundo. E quem o segue, irmãos, não é o que vem na igreja só para dar uma passadinha diante do Senhor, vai embora e não quer compromisso com Ele. Jesus está dizendo: aquele que me segue, eu sou a luz do mundo, esse não andará em trevas. O Senhor quer claridade para você. O Senhor quer que as coisas sejam claras para a tua vida. Por isso que a palavra dele é luz. Ela revela tudo que tu precisa aqui nessa terra e também para ir para o céu. Não tem nada oculto, irmãos. Aleluias. Jesus também se identifica no livro de João 11:25. Depois eu já estou indo para o final, vou explicar o porquê. Tudo no livro de João, no Evangelho de João. Aqui no livro de João 11:25, Jesus ele se revela e se identifica como a ressurreição e a vida. Ali Jesus ele disse que aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, quantas pessoas que até vinha Jesus está apenas caminhando como um morto vivo nessa terra? Quantas pessoas que já não têm mais alegria de viver, né, Jean? O passado sem Jesus é um morto vivo. Mas quando vem a Cristo, crê no Senhor, entrega sua vida a Cristo, o morto passa a viver, porque quem crê em Jesus ainda que está morto, ele vive. Aleluias, porque Jesus é a
segue, ele não andará em trevas, terá a luz da vida, ele vai poder dar frutos, ele vai ser cuidado pelo meu Pai, ele precisa estar ligado em mim, para que ele não venha secar na fé, para que ele não venha secar na vida espiritual. Ali Jesus se identifica como a videira verdadeira e nós somos os galhos para frutificar de tudo aquilo que é os frutos do Espírito, os frutos bons. Amém? Aí me pergunta, por que, pastora, que só o evangelista João ou só o discípulo João ele enxerga isso tudo que Jesus se identificou e ele escreve? Porque João escreveu para nós. João escreveu a igreja de Jesus Cristo. Por isso que ele aponta o lado espiritual, por isso que ele olha para o lado espiritual e ele mostra Jesus se identificando como aquele que é poderoso para você entregar a vida para ele e ele cuidar de ti até o fim, aqui nessa terra, e te conduzir à vida eterna. Aleluias! Depois de uma palavra dessa, irmãos, nós podemos confiar que o nosso Deus, ele está cuidando de nós e ele é o suficiente. Irmãos, nós às vezes tem pessoas que ficam cocheando entre dois pensamentos. Pastora, será que eu não sei se eu vou me batizar, porque tem ainda umas coisinhas do mundo que eu gosto. Eu gosto de uma música do mundo, eu gosto de uma cerveja, eu gosto de um cigarro, e ali fica fazendo uma seleção de eu gosto das coisas de mundo. Irmãos, eu faço uma pergunta aqui nessa noite. Essa carne aqui, ela é passageira, tem prazo de validade? Ou alguém aqui pode me dizer que é eterna aqui nessa terra? Todos nós vamos partir daqui um dia. Jesus tem uma proposta de vida eterna para cada um. E quando eu falei ali que Jesus é um bom pastor e que ele tem um cajado e uma vara na mão para nos livrar do precipício, são às vezes as exortações. Quando Jesus se identifica como a videira verdadeira e diz que o Pai é o agricultor e é Ele que vem fazer a poda, é Ele que vem limpar para frutificar, é a ordenança do Senhor para que essas coisas que não prestam saiam da tua vida e você possa realmente frutificar algo que presta nessa terra, algo que vem do céu. E aí a proposta de Deus para nós é: entrega a tua vida para Jesus, aquele que segue a Ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí o camarada fica lá pensando entre dois pensamentos: eu não sei se eu quero tudo isso, porque eu gosto dessas coisinhas aqui da terra, que vai ficar aqui, irmãos. E muitos vão perder a salvação por causa dessas porcarias. É noite de pensar no que o Senhor tem proposto para cada um de nós, e Deus não vai pegar ninguém para o colarinho e dizer faz o certo, porque o Senhor já deu para nós inteligência. O Senhor fala lá no livro de Salmos: o cavalo, a mula precisa de freio, de cabresto para poder ser guiado onde precisa, mas a vocês o Senhor tem dado um coração e tem dado inteligência e pensamento para pensar nas coisas que você precisa fazer. O Senhor tem dado para nós entendimento, irmãos, e nós que precisamos fazer escolhas. A proposta de Deus é maravilhosa. Ele é o pão vivo que desceu do céu para sustentar todo aquele que quer dele. Amém? E ele não sustenta apenas para essa vida aqui. O maná foi só para essa vida aqui, mas Jesus é para esta vida aqui e para a eternidade. E ele merece uma salva de palmas. A ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Aleluias! Pai querido, maravilhoso, te exaltamos nessa noite. Te bendizemos, Senhor, pela grandeza que o Senhor é, pelo sustento que tu tens, o amor e o cuidado pelo teu povo. Senhor, obrigado pelos teus planos conosco, que não são
Tem pessoas que estão sentindo comichão nos ouvidos. Parece que tem algo estranho acontecendo, mas é espiritual e eu mando para agora em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus Cristo. Pai querido, maravilhoso, vai descendo o teu poder agora sobre a igreja. Vai trazendo a alegria da salvação, o renovo, a força, a paz, aleluias. O Senhor é o bom pastor que deu a vida pelas tuas ovelhas. Aleluias, glorificado seja o teu nome santo. Jesus, tu és o bom pastor e sabe aquela ovelha que está passando por um momento de tribulação, de enfermidade. Mas eu oro agora para que os teus olhos, Pai, que são como chamas de fogo, que são como um raio-x, que adentra lá no interno do coração das pessoas, e possa estar trazendo uma cura extraordinária, possa estar trazendo uma bênção poderosa. Pai, essa pessoa que está sentindo no físico algo desconfortante, uma doença, um problema, alguém que esteja nos ouvindo através da transmissão, toca agora com a tua mão de mistérios, com a tua mão de poder, com a tua mão de milagre, Jesus. Aleluias, eu vejo legiões de demônios se levantando, mas eu digo a todos, no poderoso nome de Jesus Cristo, cai por terra agora. Há poder no nome de Jesus. Pai querido, maravilhoso, vai levantando as pessoas que tu queres salvar. Pega pela mão, Jesus. Pega pela mão. O Senhor é Deus, é poderoso. Venceu a morte por nós. Aleluias. Jesus maravilhoso, eu oro agora por esta pessoa que tem nos acompanhado através das transmissões, tem sido fortemente mexido nessa noite no seu espírito. Pai querido, segura e sustenta essa pessoa pela tua mão poderosa. Livra do mal em nome de Jesus e dá forças para que possa cumprir com o propósito do Senhor na sua vida. Pai querido e amado, estou orando agora pela tua igreja, que daqui a pouquinho, Pai, vai estar comendo do pão da Santa Ceia, o pão que é a nova e eterna aliança, o suco da uva, Pai, que representa o teu sangue da nova e eterna aliança. Prepara, Jesus, a tua igreja, prepara o teu povo, fortalece, enche do teu Espírito Santo e nos ajuda, Pai, a ficar aqui, Senhor, sendo representantes do Senhor, Pai, aqueles que estão como pronto-socorro de Deus aqui neste lugar, para poder abençoar pessoas que estejam precisando. Usa cada um dos irmãos nas tuas mãos e glorifica o teu nome. Pai, eu oro agora por uma pessoa que sente que se morrer essa noite não tem salvação. É algo oculto na sua vida e que isso está trazendo um desconforto grande aqui nessa noite. Pai querido e amado, eu estou orando para que todo o engano do diabo caia por terra. E agora, em nome de Jesus, que a mente e o coração dessa pessoa seja iluminado pelo poder do Espírito Santo, pela palavra. Em nome de Jesus, não há nada mais forte que o poder de Deus. E eu te peço, Jesus amado, abençoa essa pessoa, para que possa se quebrantar em oração e tomar posse da salvação que há em Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso amado Jesus, que merece